Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para discutirmos o caso que está sendo conduzido pela professora Lívia, que é da Boni, uma cachorra fêmea, pastor alemão, de 8 anos de idade, que tem um tumor de mama e foi encaminhada para o nosso setor de imagem para exames pré-operatórios, que incluíam a avaliação radiográfica do tórax e uma ultrassonografia abdominal. Na avaliação radiográfica do tórax, além da gente dar aquela geral no tórax, né, por se tratar de uma avaliação pré-operatória, a gente tem como uma ênfase muito grande pesquisa de metástase, principalmente em campos pulmonares, né? E a ultrassonografia abdominal para dar uma olhada nos órgãos abdominais e também fazer uma pesquisa de metástase. Então vamos lá, começando pelo raio-x do tórax, relembrando que no tórax eu tenho várias estruturas que, se a gente não mantiver uma sequência de estruturas a serem avaliadas, às vezes a gente pode se perder e esquecer de ver uma coisa ou outra. A rotina que eu sigo, que eu passei para vocês na aula, durante a nossa disciplina, eu sempre começo pela traqueia, então eu vou avaliar o trajeto e o lúmen traqueal, sigo para a silhueta cardíaca, primeiro eu olho as câmaras direitas, depois as câmaras esquerdas, avalio os grandes vasos, chego nos campos pulmonares, vejo se tem algum tipo de opacificação, caso tenha, classifico qual é o padrão dessa opacificação para que a gente possa relacionar com alguns diagnósticos diferenciais. Avalio o pleurimediastino, esôfago, que o normal é a gente não vê-lo. Estruturas ali que compõem a caixa torácica, o arcabouço ósseo todo ali, incluindo a coluna vertebral. Finalizo com o diafragma. Então, nós fizemos na Boni 3 projeções, que é um protocolo nosso sempre no hospital que a gente quer avaliar pesquisa de metástase, a gente faz pelo menos 3 projeções. A lateral direita, a lateral esquerda e a ventrodorsal, tá? Para a gente ter várias visões aí, lembrando que quando a gente coloca o animal em decúbito lateral direito, a gente tem uma atelectasia posicional do pulmão direito, então ele vai ficar menos insuflado e eu posso comprometer aí a avaliação de alguma região. Então, decúbito direito, eu avalio melhor pulmão esquerdo. Decúbito lateral esquerdo, eu vou ter então uma atelectasia posicional do pulmão esquerdo e avalio melhor pulmão direito, certo? E a ventrodorsal. Então, a gente sempre faz essas 3. Como hábito, a gente começa pela lateral direita. Era uma cachorra muito grande, viu, gente? Essa daqui, na hora que a gente foi posicionar, a gente acabou comendo um pouquinho aqui do externo, mas eu consegui vê-lo na lateral esquerda, por isso que eu não refiz essa projeção, tá? Então, vamos lá. O que que a gente... Vamos começar pelo trajeto traqueal. O trajeto traqueal, para mim, tá legal. Ele tá entrando no tórax com aquele ângulo divergente que a gente fala, de mais ou menos uns 20 graus em relação às vértebras. Eu notei aqui, ó, um pouquinho de opacificação nesse lúmen, bem aqui na junção cérvico-torácica, tá? O animal não tinha histórico de colapso de traqueia, é um animal de porte grande, não é uma raça predisposta a isso. Sem histórico, a gente pode pensar nesse aumento da opacificação aqui do lúmen traqueal, ou em alguma coisa posicional mesmo, e aí a gente vai prestar atenção nisso no lado esquerdo, no decúbito lateral esquerdo, ou pode até ser aquela membrana dorsal redundante, vocês lembram disso? Que ela comprometendo até uns 20-25% do lúmen é uma coisa meio que normal, tá? Então eu descrevi no laudo, mas não foi uma coisa que me chamou a atenção assim tanto, porque ela não tinha histórico disso. Mas tá aqui, tá? A gente viu, a gente descreve. O trajeto traqueal para mim tá legal, a Karina tá aqui.
Aí a gente vai para a silhueta cardíaca, lembrando que a silhueta cardíaca ela não deve ultrapassar mais do que 2/3 da altura do tórax e ela não deve ocupar mais do que 3 espaços intercostais e meio. Lembrando que é uma cachorra, né, da raça pastor alemão. Então, esses animais, ele tem o tórax profundo. Então, o coração, para ele parecer grande nessa cavidade torácica, ele tem que estar bem grande, tá? Mas esse coração não me parece alterado. Avaliamos coração, seguimos para grandes vasos. Aqui a gente consegue ver a veia cava caudal, o arco aórtico, a aorta. Conseguimos ver aqui também a artéria e veia, aquela artéria e veia que a gente vê aqui, não vejo alteração nenhuma. Seguimos para os campos pulmonares. Os campos pulmonares, eles não estão tão radiotransparentes como eles deveriam estar. Mas a gente nem espera, com um animal de 8 anos, a gente nem espera um pulmão super radiotransparente, tá? Eu descrevi aqui que ela apresenta uma discreta opacificação de campos pulmonares, de padrão intersticial, é um intersticial linear que a gente espera para animal mais velho. E eu coloquei que tem um padrão brônquico também, porque para mim eu consigo ver alguns brônquios mais marcadinhos. Se vocês prestarem atenção, eles estão um pouquinho mais evidentes. Aí quando a gente descreve alguma alteração, a gente acaba correlacionando com alguma doença, com alguma afecção para ajudar o clínico. Esses brônquios mais aparecidinhos aí, a gente pode pensar em alguma doença alérgica crônica. E esse padrão intersticial linear é bem típico de um animal mais velhinho, tá? E o mais importante, esse animal veio para pesquisa de metástase. Nessa projeção eu não vejo nada, eu não vejo nenhum padrão intersticial estruturado, né? Nodular, nada disso que me faça pensar em metástase. Então, eu coloco que eu não tenho evidências radiográficas de nódulos dispersos em campos pulmonares, tá? Depois a gente segue, avalia esôfago, né? Que na verdade nem aparece nada, e o legal é que ele não apareça. Pleurimediastino, também tá tudo bem. Avaliamos a estrutura do arcabouço ósseo, então essa projeção até nem tá tão evidente, mas a gente consegue ver aqui processos espinhosos, os corpos vertebrais, não vejo nenhuma alteração, as costelinhas, e aqui a gente tem cartilagens costais mineralizadas, que também é esperado para um animal mais velho. E finalizamos avaliando o diafragma, que está com a cúpula bonitinha, com contorno legal, tá bom? Na esquerda, eu não vejo nada de diferente, a única coisa é que eu consigo avaliar todo o externo e todas as cartilagens costais e checo que realmente eles não têm nenhuma alteração. Vejo esse padrão linear bem marcadinho, que é de um intersticial de um animal mais velho mesmo, é o esperado. A carina tá mais bonitinha aqui, os vasos estão mais evidentes aqui no decúbito esquerdo, né? Então, eu tô vendo a cava, a aorta tá mais bonitinha e tem esse pulmão mais marcadinho de animal mais velhinho. Lembrando que do lado esquerdo a gente tem um pulmão direito mais insuflado, e eu também não vejo nada de nódulos dispersos aí em campos pulmonares. E o arcabouço ósseo tá belezinha, só essas mineralizações aí de cartilagens costais. Na VD, confirma aquele padrão misto que eu enxergo nas laterais, então eu vejo o interstício mais marcadinho e vejo alguns brônquios aparecendo mais. A silhueta cardíaca também não me parece estar aumentada aqui na VD. Vejo o contorno da cúpula diafragmática, tem um pouquinho de gás aqui em estômago, que é normal e esperado, tá? E aí o laudo da Boni ficou assim: trajeto traqueal preservado, e lumen apresentando discreta diminuição em região cérvico-torácica, que pode ser posicional,
pode ser uma membrana dorsal redundante e até pode ser um colapso traqueal. A gente deixa por último aí o que a gente acha mais difícil que seja. Silhueta cardíaca e grandes vasos dentro dos padrões de normalidade, o padrão vascular está normal, aí uma discreta opacificação dos campos pulmonares, de padrão misto, o intersticial linear e brônquico, podendo estar relacionado com aí algum processo alérgico crônico ou até mesmo um processo normal de senescência, de envelhecimento. Sem evidências radiográficas da presença de nódulos metastáticos dispersos em parênquima pulmonar, que era o que mais a professora Lívia queria ouvir, né? E realmente não tinha, podendo seguir para a cirurgia. Ausência de líquido livre no espaço pleural e também ausência de linfadenomegalia mediastinal que sejam detectáveis no exame radiográfico. Descrevi ali as mineralizações de cartilagens costais, que é um processo relacionado com senescência, com a idade dela, sem alterações de estruturas ósseas, que a gente consiga ver ali, cúpula diafragmática em topografia habitual, sem sinais radiográficos de ruptura ou de hérnia, e descrevi aquele estômago preenchido com conteúdo gasoso e heterogêneo, com característica de ingesta também normal, tá? Sempre que vem um animal para pesquisa de metástase pelo raio-x, a gente deixa uma frase automática aqui embaixo, dizendo que os nódulos menores do que 4 milímetros de diâmetro não são passíveis de serem identificados com radiografia simples. Sugere-se acompanhamento radiográfico a critério do médico veterinário solicitante. O que eu estou querendo dizer? Esse método que eu tenho aqui só me permite ver metástase se eu tiver nódulo maior do que 4 milímetros. Então, maior do que 4 milímetros não tem. Pode ser que tenha menor? Pode ser, mas aí precisaria de um outro método ou refazer esse exame, fazendo um controle aí radiográfico para ver se vai crescer alguma coisa, tá? Já sempre brinco para vocês que radiologista é um profissional muito liso, né? A gente fala e no final acaba tentando não se comprometer porque o método tem limitações, certo? Na sequência do raio-x, a gente fez um exame ultrassonográfico que não apresentou nenhum tipo de alteração, então os rins estavam bonitinhos, não vimos nenhuma alteração, ela era uma fêmea não castrada, útero estava ok, não vimos nenhum tipo de alteração, foi um exame difícil de ser feito, porque ela é uma cachorra agitada, é uma cachorra, acho que de chácara, se eu não me engano, e fez coleta de sangue, fez o exame clínico, o raio-x, e aí no final, quando ela não estava mais aguentando, foi para o ultrassom. Então, parte do exame ultrassonográfico a gente fez na calha, parte a gente acabou fazendo no chão, porque a cachorra pulou da mesa e não aguentava mais a gente. A ultrassonografia, ela era uma cachorra com um sobrepeso, o exame ultrassonográfico em animais de porte grande já é um exame com mais limitações e com uma cachorra agitada desse jeito mais ainda. Mas a gente não enxergou nada assim que nos chamasse a atenção. Indicando então pelos exames de imagem que ela poderia seguir para a cirurgia sem problemas. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. Um grande abraço a todos.